estresse, ansiedade, depressão e suicídio entre policiais de todos os níveis. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, os seus comandantes, delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal, os comandantes da Polícia Militar. E o que nós falaremos aqui serve também para o Exército Brasileiro, os soldados, mas também os seus comandantes, e numa proporção um pouco menor para bombeiros. Estudaremos nesta videoaula os fatores, as consequências e as soluções. As soluções servem para qualquer ser humano que esteja com estresse, um estresse acima do comum, ansiedade, depressão ou que esteja com ideias suicidas. Eu sou Clélio Berti e é um prazer estar com você aqui para mais esse vídeo hoje, com essa videoaula que salvará com certeza algumas vidas de alguns policiais e talvez de outras pessoas que também estão com situações parecidas. Eu estou aqui com o meu roteirinho para não perder nada e conto um pouco a história dessa videoaula, como surgiu. Eu queria fazer aqui com a nossa escola um convênio com os policiais civis aqui da região de Campinas e encontrei o presidente do sindicato dos policiais civis de Campinas e região, o Aparecido Lima de Carvalho, conhecido como Kiko. Na conversa que eu tive com ele, ele me relatou que a situação dos policiais em termos de estresse, de ansiedade, depressão e suicídio era algo alarmante. Voltei para casa, preocupado com essa situação, mas antes eu tinha prometido para ele. Farei uma videoaula que salvará algumas vidas de alguns policiais. E é essa videoaula aqui agora. Então, para você pode compartilhar com os seus amigos policiais ou outras pessoas, porque os fatores dos policiais são um pouquinho diferentes. As consequências desses elementos servem para todo mundo e as soluções que sugeriremos aqui, algumas soluções também servem para todas as pessoas. Por isso, não é só para esse grupo de pessoas, mas é para todo mundo. Vamos lá. Em 2018, só passar alguns dados para você, 104 suicídios de policiais. 104. Você percebe que é uma situação de fato alarmante. Para você ter uma ideia, 5,8 suicídios por 100 mil habitantes é a média. A Organização Mundial de Saúde considera que acima de 10 suicídios por 100 mil habitantes é uma situação epidêmica. Entre os policiais, nós temos 23,9 suicídios por 100 mil habitantes. É uma situação muito mais que epidêmica. Antes de entrarmos nos fatores propriamente dito, mais algum dado. Depressão. De janeiro a junho de 2019, 644 policiais militares foram afastados por conta de algum problema envolvendo depressão. Só para você ter uma ideia, nesse mundo aqui do emocional, as doenças emocionais representam os conflitos internos emocionais, 50% de todos os afastamentos e os diagnósticos relacionados com os males da alma. Nos outros, nas doenças emocionais, no restante, 32% se refere à ansiedade. Eu quero aqui fazer um parênteses, que não é aquela ansiedade comum, porque ansiedade todos nós temos um certo grau. É aquela ansiedade que eu chamo ansiedade psiquiátrica, ou seja, aquela ansiedade que precisa de um cuidado médico. E depressão 21%. 32% ansiedade, 21% depressão. Só esses dois elementos, você vê o que representa mais de 50%. O que eu quero colocar aqui para você? Primeiro, é esse quadro alarmante.
Não podemos esconder a sujeira embaixo do tapete, precisamos enfrentar esse problema. E quando eu vi a dimensão, conversando com o presidente, o Kiko, que aliás me recebeu super bem, me tratou com muito carinho, tivemos uma conversa muito generosa, e eu disse, não, preciso fazer alguma coisa. E aí vamos fazer com essa aula, que certamente salvará algumas vidas. Então vamos lá, fatores, estresse e ansiedade. Então, a grosso modo, as causas, os fatores, nós vamos mais rapidamente, porque já são conhecidas. O que acontece? Ansiedade um pouco mais exacerbada, essa ansiedade leva para a depressão. Então, quando nós temos um diagnóstico psiquiátrico de depressão ou de ansiedade, a gente tem que imaginar que nunca vem sozinho. Quando eu tenho um diagnóstico de ansiedade, significa que ali eu tenho elementos da depressão, mas a ansiedade vem primeiro. E quando eu tenho um diagnóstico de depressão, tem ali ansiedade, só que a depressão é o quadro mais importante, mais relevante, é o diagnóstico principal. Mas, a grosso modo, ansiedade e depressão, um dos dois vindo na frente, isso gera uma série de consequências que pode levar, em alguns casos, e leva ao suicídio. Portanto, quando eu penso em suicídio, por exemplo, não dá para querer trabalhar o suicídio isoladamente. Eu tenho que trabalhar o estresse. Um mecanismo de gerenciamento do estresse nessas pessoas de maneira mais global. Quando eu reduzo o estresse, aí sim a ansiedade e a depressão caem juntos. Porque o estresse normalmente começa pelo estresse. Vem em primeiro lugar. E aquela vida mais estressante, quando que eu não sei lidar com aquilo, depressão, ansiedade, tudo junto, um desses elementos na frente, e esse conjunto leva aí ao suicídio. Então, o que eu quero trabalhar para você? Estresse e ansiedade. Resumidamente, o estresse é uma reação biológica de ataque ou fuga. Então, em princípio, o estresse é uma coisa boa. O que é ruim é quando o estresse se torna constante, se torna permanente. A pessoa entra em estresse e não consegue sair, ela não consegue relaxar. Portanto, aqui você já começa a perceber as soluções. É preciso aprender a relaxar. Quando eu entro num estado de estresse, por alguma razão, pensando em policiais e seus superiores, uma perseguição, um conflito com pessoas que estão fazendo desordem ou alguma coisa assim, aí eu preciso sair desse estado de estresse. Esse é já vislumbramos um pouco essa solução, nós veremos como fazer isso, porque saber que precisa relaxar todo mundo sabe. Agora, como fazer é que é a grande questão. No final desse vídeo falaremos algumas coisas muito relevantes para, de fato, solucionar o problema. Portanto, a energia do estresse não é uma energia ruim. O ruim é quando você não consegue sair. Então, quando eu não consigo sair, um dos elementos eu percebo que o desafio que eu tenho que enfrentar, a energia que eu tenho, talvez eu não consiga, ou talvez eu tenha dificuldade. Então, esse desbalanceamento entre o desafio está aqui e eu estou um pouco abaixo ou no mesmo nível. Se o desafio está aqui embaixo e a minha energia está alta, eu não me estresso. Por exemplo, eu estou ali com um probleminha em casa, o meu filho não quer fazer alguma coisa, mas é um probleminha. Então, a energia do problema está aqui embaixo e a minha energia está aqui em cima. Eu não me estresso, eu vou lá, mando ele fazer e resolve. Agora, quando a energia do problema está nessa dimensão e a energia minha está ou abaixo ou no mesmo nível, aí vem o estresse. A proporção, o volume de energia que eu preciso para enfrentar aquele problema. Bem, vamos então passar a ansiedade e estresse constante. Não posso errar. Aí eu entro nos elementos específicos para os policiais. Um dos elementos que dificultam muito a redução do estresse, relaxar entre policiais, é que eles não podem errar.
porque eles estão entre a cruz e a espada. Se o policial cometer uma atitude, pode levar à corregedoria se aquela atitude não for adequada para a situação, ou pode significar uma morte. Ali, mesmo às vezes uma morte de uma pessoa que não está envolvida no conflito, ou mesmo a morte que está envolvida nos conflitos. Para você ter uma ideia, policiais mortos em São Paulo em 2018. Policial civil, 1, morto em combate. Policiais militares, 16 policiais foram mortos em combate no ano de 2018. No Rio de Janeiro, a violência é um pouco mais expressiva. 4 policiais foram mortos em combate em 2018 e 23 policiais militares. 23 policiais militares. Para o efeito da ansiedade, do estresse, da depressão, é que o policial militar, ele primeiro não pode errar. Em segundo lugar, ele está em risco constante. O trabalho dele é um trabalho de risco. Todo problema que ele enfrenta, há ali um risco de uma bala ou de um outro processo que leva à morte. Risco familiar. Muitos policiais, às vezes, têm a família ameaçada por conta de um trabalho específico, por conta de uma postura que ele toma. Então, ele não está lidando só, dependendo de onde ele mora, ele não está lidando só com a vida dele, ele está lidando com a vida, muitas vezes, dos seus familiares. E um outro elemento é que o policial também, tanto o policial militar, o civil, o bombeiro, que a configuração do bombeiro é um pouco diferente, o soldado e do nosso exército, uma outra característica que, além dessas coisas específicas, que é um peso extraordinário, eles têm ainda um outro elemento, que eles são pessoas como nós, civis. Eles têm família, eles têm problema na família, eles têm problema, às vezes, com o casamento, como todos nós temos momentos aqui e ali, tem problemas financeiros. Aliás, problemas financeiros é um dos elementos relevantes, porque às vezes, dependendo do estado, às vezes os policiais não ganham o quanto deveriam ganhar, e aí ele precisa, às vezes, fazer outras coisas nos seus momentos de folga, e isso acumula estresse. Ele, no momento de folga, que ele poderia descansar, às vezes ele precisa fazer alguma outra coisa, porque ele precisa pagar as contas. Então, além do estresse normal, comum, que todo ser humano, dos problemas comuns que ronda todo mundo, ele tem aqueles problemas específicos. Consequências. As consequências do estresse eu tenho aqui. Físico, eu tenho problema de foco, concentração, pressão alta, glicose alta, perda da libido. Perda da libido é um dos elementos muito relevantes que eu quero tratar nesse vídeo. Porque eu queria trabalhar alguns dados estatísticos sobre a sexualidade, perda da normalidade da sexualidade, e vamos utilizar aqui o exército norte-americano. O exército norte-americano, como vocês sabem, ele entra em constante conflito. Então, o soldado norte-americano, independente da força, ele está em conflito frequente. Então, veja bem, por ano, o exército norte-americano tem 1,18 milhão de receitas de Viagra ou outros estimulantes sexuais por perda da libido. Olha só. Claro, o exército norte-americano é um exército grande, mas 1,18 milhão de receitas anuais. Os Estados Unidos gastam 84,2 milhões de dólares, 84,2 milhões de dólares por ano, em média, por ano, com remédios para disfunção erétil, Viagra e remédios nesse caminho. Essa fonte eu peguei no Globo. Só para você ter uma ideia, então, que quando eu tenho, como acontece essa disfunção sexual? Eu tenho estresse elevado,
Combina com ansiedade e depressão, só o estresse elevado reduz a libido. E aí, quando eu combino estresse elevado e ainda elementos de ansiedade e depressão, que esse quadro é comum, essa associação, a libido despenca. E aí, um certo ano, houve uma discussão na sociedade norte-americana, mas por que gastar tanto com remédio, 84,2 milhões anuais em médias, com remédios para disfunção erétil? Porque a sexualidade, quando se perde a sexualidade normal, a biológica, saudável, quando se perde a saúde sexual, esse é um dos fatores desencadeantes fortes para o suicídio. Eu não falei lá no início, mas quando se eu tenho o estresse elevado, que leva à ansiedade, que leva à depressão, e a perda da libido, e portanto perda de uma sexualidade saudável, a perda da sexualidade é um fator muito, muito, muito relevante para a decisão final que leva ao suicídio. Portanto, se eu penso em resolver, ou pelo menos atenuar o número de suicídios, eu tenho que pensar necessariamente, um dos elementos da solução é restabelecer a saúde sexual daquele indivíduo, especialmente no mundo masculino. Você que, como eu, somos homens, a gente sabe o piso da perda da saúde sexual no psiquismo do ser humano masculino. É muito pesado, é muito difícil. Então, quando eu tenho o restabelecimento da sexualidade através da medicação, eu alivio esse peso, mas eu não resolvo. Claro, então, significa dizer que se eu quero reduzir suicídios, eu tenho que necessariamente restabelecer a saúde sexual, mas se eu conseguir fazer isso não através de medicamentos, mas através de outros caminhos, o resultado será muito mais expressivo. E é por isso que o exército norte-americano gasta tanto com esse medicamento ou medicamentos dessa linha, porque os psiquiatras norte-americanos sabem que se eles não fizerem isso, o número de suicídios, além da ansiedade, da depressão, mas o número de suicídios aumentará muito. E aí eles interferem dessa maneira, mas nós colocaremos no final desse vídeo outros caminhos para você fazer isso, outros caminhos mais interessantes. Então, esse dado aqui, só para você ver o quanto o estresse detona. O estresse, a ansiedade, a depressão, mas só o estresse, ele detona. Além dessas consequências no físico, que uma das consequências mais relevantes, pensando em reduzir suicídio, é a sexualidade, nós temos os emocionais, irritabilidade, perda de controle, agressividade, etc. Nós sabemos que um dos elementos desencadeadores de agressividades mais extremas é desvios na sexualidade. Então, quando a gente faz um estudo mais profundo, por exemplo, de serial killers, ou dessas pessoas com uma violência desproporcional, sabe? Bom, os policiais estão acostumados com isso porque eles lidam diariamente com essas pessoas que têm um desequilíbrio com uma agressividade exacerbada, sempre ali tem um problema de fundo, sexualidade. Sempre a sexualidade vai estar presente em alguma proporção. Sempre. Aí você diz, mas Bert, sempre não é um exagero? Sempre. Sempre. Em alguma proporção. Talvez a sexualidade não seja o fator mais relevante naquele caso. Porque um dos casos que desenvolve a agressividade, por exemplo, é a agressão doméstica. Uma criança que vive num ambiente agressivo, ou outro elemento é o vício. Então, ou pai ou mãe, alcoólatra, por exemplo. Então, quando a criança vive nesse ambiente que tenha violência, que tenha alcoolismo, que gera violência, certamente esses dois elementos vão afetar em alguma proporção a sexualidade dessa criança. Então, quando esse indivíduo se torna adulto, ele
tende a ter alguma disfunção. E quando ele tem alguma disfunção, é muito comum que essa disfunção seja descarregada para os caminhos da violência. E aí, quando eu tenho uma saúde emocional e uma saúde sexual boa, entre policiais, são policiais mais sóbrios. Eles conseguem lidar com a solução, com os conflitos de uma maneira muito mais positiva, porque uma das consequências do estresse é a irritabilidade, perda de controle e agressividade. E aí nós voltamos nesse item que precisa restabelecer essa saúde. E aí vem as outras consequências, que são os mentais, né? A depressão, o suicídio. Claro, aqui quando eu falo das consequências do estresse, eu falo de uma maneira muito resumida, muito limitada, no nosso site www.yogaemcampinas.com.br. Eu tenho lá uma matéria que são 31 benefícios do yoga e da meditação. E aí nós colocamos ali a maioria desses efeitos tem a ver em alguma proporção com estresse, a maioria deles. E aí vamos para a terceira etapa desta aula que eu considero mais relevante, que são as soluções. O que precisamos fazer para resolver ou pelo menos reduzir expressivamente estresse, ansiedade, depressão, restabelecer a saúde sexual e reduzir suicídios. Aqui eu tenho para você uma notícia boa e uma notícia ruim. Vamos lá. Primeiro, a boa, que você tem solução. Que esse problema tem solução, que não precisa ser a solução via medicamentosa. Claro que a solução medicamentosa ajuda, eu sou farmacêutico. Então, eu gosto de remédio. Se o psiquiatra receitou um medicamento, é porque precisa. Então, você, quando faz um outro caminho que auxilia nessa solução, você não pode abandonar o tratamento médico antes de ter alta. Porque eu acho muito interessante quando vem pessoas praticar comigo ou porque está estressado, algumas coisas desse sentido, ela melhora muito rapidamente. E aí é uma tendência dessas pessoas abandonar o tratamento médico. Isso é um grande erro. Você só pode abandonar o tratamento médico quando o psiquiatra der alta. Preste bem atenção nisso. Não abandone o tratamento médico. Então, a notícia é boa. Tem solução, sim, para todos esses problemas. E aí vem a notícia ruim. Não há magia, tem que trabalhar. Tem que fazer o que precisa ser feito para você resolver o problema, senão não resolve. Porque aí eu dou um outro dado interessante para você, aí como farmacêutico, que esses medicamentos que trabalham ansiedade, estresse, depressão, eles não curam as causas, eles amenizam os sintomas. Claro que aí, se eu tenho isso e tomo um medicamento, esses medicamentos estabilizam o humor, mas não resolvem a causa. E aí eu preciso, se eu quero efetivamente resolver, eu tenho que tomar uma atitude e fazer o que precisa ser feito. E se eu fizer, resolve. Aí vem um outro elemento. O que eu preciso fazer? Então vamos lá. Aqui no nosso roteiro, esse roteiro está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar aqui, enquanto você vê, você pode acompanhar a descrição. Tem que trabalhar. Se você quer, aqui eu vou dar um exemplo muito simples. Se você quer uma boa saúde, você tem que ter ou não tem que ter uma boa alimentação? Se você come pizza todos os dias, se você come aquelas comidas gordurosas todos os dias, se você come aquele volume de açúcar, como você quer uma saúde boa? Uma saúde física boa? Se você é sedentário, como que você quer uma saúde boa? Se você quer uma saúde boa, você tem que ter uma boa alimentação. Você não pode ser sedentário. Ah, mas eu posso ter uma boa alimentação só por 6 meses? Não. Você tem que ter uma alimentação para o resto da vida. Claro que, eventualmente, você pode comer umas bobagens, mas na essência da sua alimentação tem que ser boa se você quer uma boa saúde. Ah, se você é sedentário, vai ter uma boa saúde? Não vai.
Ah, posso fazer 1 ano de exercício físico todos os dias, daí eu paro. Não adianta. Tem que colocar, deixar de ser sedentário e colocar essas coisas na rotina. E se eu quero uma saúde emocional, uma saúde mental, uma saúde sexual boa, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar e colocar as coisas que ajudam e que resolvem na minha rotina. Não adianta fazer coisas esporádicas. Percebe? Essa a contrapartida, é o que eu chamo de notícia ruim. Tem que mudar alguma coisa na sua vida. E aí vamos ver agora as principais coisas que precisam ser feitas. A primeira coisa que eu vou começar quando especificamente pelos policiais, os seus superiores, os militares de uma maneira geral. Então, mas pensando agora especificamente em policiais, nós temos, se queremos reduzir estresse, a ansiedade, depressão, suicídio, restabelecer a saúde sexual, nós precisamos, primeiro, de uma ação institucional, que eu chamo política não de governo, mas política de Estado. Que o policial, ele precisa ser valorizado. E quando eu falo policial aqui, toda a cadeia. O policial e os seus comandantes, os seus superiores, os delegados federais, os delegados da Polícia Civil, os comandantes da Polícia Militar, porque eu quero dar um exemplo muito simples. Eu não sei se vocês lembram nas manifestações do Passe Livre que teve. Quando teve a primeira manifestação do Passe Livre, os policiais militares pegaram aquelas pessoas que estavam lá para depredar e seguraram. O que os policiais militares fizeram? Usaram a violência na medida exata, precisa do conflito. O que aconteceu no dia seguinte? Toda a imprensa disse, porque os policiais militares foram exacerbados, usaram muita violência. Lembra disso? Aqui no segundo ou no terceiro dia de manifestação, o que a polícia militar fez? Eu achei uma atitude muito sábia, queria parabenizar aqueles comandantes que tomaram essa atitude, ou o comandante, não sei se foi o secretário de segurança, não sei quem foi, mas queria parabenizar. A polícia simplesmente não fez nada. Aí vocês viram na televisão aquelas cenas de depredação do patrimônio público e do patrimônio privado. Foi assim uma coisa chocante. E aí as pessoas se deram conta que a violência que a polícia tinha usado no primeiro dia tinha sido exatamente a violência que seria necessária. Não utilizou a mais, mas a imprensa não agiu a favor da instituição, não agiu a favor dos policiais. E na minha percepção, nós precisamos ter campanhas que valorizam, campanhas feitas pelo poder público, campanhas de estados que valorizam o policial de maneira geral. Então, como eu vislumbro que seria essa campanha? Que há uma campanha do estilo assim, a polícia, tanto militar quanto civil, usa a violência na medida exata da necessidade. E aí colocar, por exemplo, num comercial para ser publicado nas grandes emissoras de televisão, colocar, por exemplo, esses fatos que aconteceram nessa situação. Olha, a polícia não agiu. Olha o que aconteceu. Aí vem aquelas cenas de depredação. Depois, logo em seguida, olha a violência que a polícia usou. Isso era necessário. E com essas campanhas, com o intuito de valorizar o policial, porque o que o policial fez lá naqueles dias estava mantendo a ordem. O policial não agrediu as pessoas que estavam lá, pessoas do bem, só segurou. Porque, claro, o cara quer depredar. Aí o policial dá voz de prisão. O cara não para. Você tem que segurar aquele cara. E às vezes, é claro que é uma estratégia, às vezes precisa 2 ou 3 policiais para ir lá e segurar. Claro que não tem que segurar aquela pessoa, tem que usar força para segurar aquela pessoa. Mas isso precisa esclarecer a população. Então, na minha percepção, se a gente fizesse campanhas como política de Estado, valorizando o policial e mostrando que em determinadas situações, aquela violência que se usa é a violência certa,
porque a situação exige, isso acalma também a população. E aí, ampliando essa ideia, é colocar protocolos claros. Eu não sei se você lembra um fato que aconteceu em Portugal, que um motorista brasileiro furou uma barreira policial e os policiais portugueses atiraram e mataram a pessoa. O que tinha acontecido naquela situação específica? Houve um assalto lá em Portugal, e aí, para pegar os bandidos que assaltaram, fizeram vários bloqueios policiais, e um brasileiro, uma pessoa simples ali, que estava sem carteira de habilitação, se assustou e furou o bloqueio, e os policiais atiraram e mataram a pessoa. Então, qual que é o protocolo numa situação como essa? Imagine que o protocolo é, quando tem barreira policial, como o civil precisa se comportar diante daquilo? Às vezes precisa esclarecer a população. E aí, se eu faço uma campanha, tipo aquelas campanhas de trânsito, passar sinal vermelho, 7 pontos na carteira, infração gravíssima. Aí uma campanha publicitária dizendo assim, uma ideia, quando tem barreira policial, o civil é obrigatório a parar. Furar barreira policial, furar bloqueio policial, está sujeito a ser o policial a disparar. O protocolo é esse. Se você esclarece a população, porque o problema da violência não é um problema da polícia, é um problema da sociedade, temos que resolver em conjunto. Não a sociedade contra os policiais, como tem acontecido muito hoje nessa campanha, nesses fatos do passe livre, dessas manifestações, ficou muito claro. Nós temos que trabalhar em conjunto. Então, vem essa campanha publicitária esclarecendo. Se acontecer de alguém furar um bloqueio e o policial agiu de acordo com o protocolo, ele atirou porque o protocolo é esse, não se tem o que falar com a corregedoria. Aí se a imprensa, por um acaso, quiser mencionar que aquilo foi exagero, vem os comandantes, vem o secretário de Segurança Pública e diz, olha, o protocolo é esse, o policial agiu exatamente como isso, de acordo com o protocolo. E por que isso reduz bastante a ansiedade? Porque o policial fica numa situação muito de saia justa. Se não tem um protocolo claro, qualquer coisa que ele age, aí alguém vai dizer, mas isso foi exagero. E quando tem protocolos, e esses protocolos são expressos, todo mundo sabe que se passar sinal vermelho é 7 pontos na carteira. Mas foi sem querer. Não importa se foi sem querer ou com querer. 7 pontos na carteira. Então, a sociedade civil precisa ser esclarecida para que ela colabore com a polícia e que ela saiba que se ela tomar determinadas atitudes, ela está sujeita a determinadas consequências. E aí, quando isso acontecer, o policial simplesmente ele agiu conforme o protocolo. Com isso, o policial só será penalizado pela corregedoria se, e somente se, ele agir fora do protocolo, além daquela ação. E aí sim, com essas garantias, com essa política de Estado, com o policial sabendo do valor, da importância dele e do esclarecimento, ele simplesmente ficará mais tranquilo, mais relaxado. Ok? Agora, vamos para atitudes. Primeiro, essa institucional. Isso não depende do indivíduo. Ela depende de uma decisão ali, de governo, de Estado, se for Polícia Federal, depende do Ministério da Justiça, etc. Bom, vamos então agora um outro elemento. Relevante para resolver os males da alma, propósito de vida. Uma pessoa que não tenha propósito de vida é uma pessoa muito vulnerável às doenças da alma, depressão, ansiedade, suicídio, essas coisas todas. Né? Síndrome do pânico, todas essas doenças da alma. E o que é propósito de vida? É eu explicar para mim mesmo qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui. Essa resposta não é para convencer os outros, mas para convencer o indivíduo. Então vamos às respostas. Se eu encontro um sentido realmente relevante para viver, dificilmente
eu entrarei nessas situações de depressão, de ansiedade, um estresse exacerbado. Mas se eu não tenho um propósito de vida mais claro, mais profundo, realmente relevante, os males da alma me rondam. Eu estou vulnerável. E aqui eu queria mostrar para você o seguinte: o que é propósito? O que é um propósito de vida relevante? É eu colocar um sentido na minha vida que transcende as minhas necessidades, que transcende o indivíduo, que transcende a mim mesmo ou o meu entorno. Então, por exemplo, eu quero o meu propósito de vida, a ter uma vida financeira exuberante. Isso não é propósito de vida mais intenso. Propósito de vida é cuidar da minha família. Isso é uma coisa boa, mas não é um propósito de vida relevante. Então, do ponto de vista policial, por exemplo, dos policiais e seus superiores, os militares, qual que seria um bom propósito de vida, uma ideia? O que é a minha função aqui? O que eu, policial, qual que é o meu propósito de vida? O meu propósito de vida é cuidar da lei, construir um país com mais segurança, proteger a vida das pessoas. Veja que o policial, se ele tem esse propósito de vida, ele não pensa só nele, ele pensa no conjunto. E aí você verifica que é um ser humano que protege a vida das pessoas, é um ser humano relevante. Se eu sinto agora, um outro elemento do propósito de vida, não adianta eu dar uma explicação bonita se eu não sentir. É preciso sentir. Ou seja, o policial, é preciso que eu, policial, sinta que a minha atuação faz diferença na vida das pessoas. Sinta isso. E que as consequências do meu trabalho, é a questão financeira, que eu possa cuidar da minha família, que eu possa lidar com as coisas da vida, mas que o meu propósito é muito maior. É muito maior que eu mesmo. Eu tenho algo muito relevante, eu tenho uma contribuição que transcende. E isso é preciso sentir. Eu tenho uma brincadeira que é assim. Essa brincadeira eu faço várias vezes, em vários momentos, para colocar para você a diferença entre saber e sentir. Aí, duas pessoas conversando, uma pergunta: você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em céu? Acredito. Como que é o céu? O céu é um lugar muito bom, lá a gente vive com o Senhor, lá é tudo maravilhoso. Você quer ir para o céu? Quero. Quer ir agora? É muito comum que as respostas sejam: não quero ir lá agora. Mas se lá é um lugar bom, se lá é um lugar extraordinário, por que você não quer ir? Porque você acredita intelectualmente que esse lugar existe, que é bom, mas no coração você não sente. Será? Talvez sim, talvez não. Propósito de vida é a mesma coisa. Eu posso, policial, ter a consciência intelectual que eu tenho um papel absurdamente relevante na sociedade. Intelectualmente, mas não sentir. Quando eu tenho isso na minha cabeça e sinto isso no meu coração, eu tenho uma sensação de leveza. Todo dia que eu vou trabalhar, eu tenho algo relevante. Não é um dia de trabalho, é um dia que eu salvo vidas. Porque, se você perceber, o policial salva a vida todos os dias. Todos os dias em que sentido? Imagine quando não tem a polícia atuando. O que aconteceu? Só para voltar àquele mesmo exemplo, naquele dia do passe livre que a polícia não atuou, os caras depredaram. Uma meia dúzia de pessoas foram lá. Você percebe que a maioria das pessoas são pessoas boas em todos os lugares. Mas tem uma minoria em todos os lugares que são problemáticas. Então, muita gente que faria muitas coisas só não faz. Por quê? Só pela presença da polícia. Aqui na nossa rua, teve um período que começou a dar muito esses pequenos assaltos, né, a pessoa. E aí, a Polícia Militar aqui de Campinas fez um trabalho extraordinário. O que eles fizeram? Tem os policiais aí, rondando, sempre tem algum por aí. E aí, quando tem aquelas pessoas, eles abordam,
com muita educação. Aqui, assim, pelo menos a experiência que eu tenho com a polícia de Campinas, aqui é extraordinária, a polícia militar. A polícia civil tem muito pouco contato, tive agora contato com o Kiko. Eles abordam assim, de uma maneira espetacular. E olha, o cara não tem nada, eles vão lá, conversam, abordam, se tem alguma bolsa, uma pessoa, eles olham o que tem lá, pronto. A pessoa não tem nada a dever, não tem problema nenhum. Acabou com os assaltos aqui, tem muito pouco, muito pouco, muito pouco. Significa o quê? O policial, ele faz a diferença, não só quando ele vai lá e prende uma pessoa que não age de acordo com a lei. Só a presença dele faz a diferença, claro, uma presença atuante, como é a nossa polícia de maneira geral, é uma presença espetacular, atuante, eles fazem o trabalho deles. Claro, quando você compara o número de policiais com o número de problemas, falta gente. Mas aqueles profissionais que estão ali trabalhando fazem muito e fazem a diferença na vida das pessoas todos os dias, mesmo quando eles não prendem ninguém. E aí, você policial, você sente isso? Você sabe disso só intelectualmente ou sabe visceralmente? Quando eu tenho um propósito de vida, aí sim, dificilmente eu vou para esses caminhos, porque tem uma energia motivadora, que é uma energia que me leva a levantar todos os dias. Hoje, eu levantei de manhã para ir para o trabalho, porque hoje eu salvo vidas. Como eu coloco o propósito de vida, se eu tenho na cabeça, como eu coloco no meu coração. Isso é um trabalho. Não é de uma hora para outra. E esse trabalho depende das crenças de cada um. Vamos supor, um policial que seja religioso, por exemplo, que acredita em Deus, ele pode fazer o seguinte: bom, eu estou aqui salvando vidas para servir ao Senhor. E aí começa a colocar isso, mentalizar isso, um arquétipo mental. E cultiva esse arquétipo mental, ele se torna verdadeiro depois de um tempo. Esse é um caminho. O outro caminho é a pessoa relaxar em alguns momentos, senta, faz algumas respirações profundas. Eu vou colocar aqui no final desse vídeo, aqui nas descrições do vídeo, uma aula de meditação. E nessa aula de meditação vai ter esse caminho. Eu faço algumas respirações, faço as conexões com aquilo que eu acredito e coloco ali o meu propósito de vida. Ok? São caminhos para você fazer isso. Aqui no final deste vídeo vai ter, nas descrições desse vídeo, terá uma aula de yoga, uma aula de alongamento, uma aula de força e resistência e uma aula de meditação para você ter uma ideia de como pode ser feito esse tipo de problema. Então, primeiro propósito de vida. Que exemplo eu quero deixar para os meus filhos? Uma outra maneira de construir o propósito de vida. Que exemplo eu quero deixar para os meus filhos? Né? Que legado eu quero deixar, não só para os meus filhos, mas para a sociedade? Olha na descrição desse vídeo. Eu estou falando isso porque, não sei se você sabe, menos o policial sabe, outras pessoas não. Menos de 30% dos crimes são elucidados. Então, às vezes, quando eu olho essa estatística, menos de 30% dos crimes são solucionados, policial, poderia olhar isso por dois aspectos. Primeiro, mas se menos de 30% são solucionados, qual que é a minha importância? Minha importância é pequena. Esse é um olhar. O outro olhar, menos de 30% dos crimes são solucionados porque não tem pessoa, não tem gente, não tem estrutura para solucionar todos. Mas, se eu não estivesse aqui, teríamos muito mais crimes. Se você, policial, não estivesse atuando, teria mais crimes. Todo policial que sai, vamos supor, se eu tenho 100 policiais numa determinada região, se esse número cai de 100 para 80, aumenta o número de crimes. Aumenta o número de crimes que não são solucionados. Então, quando eu tenho essa visão positiva, que eu faço diferença e sinto isso, mesmo nas condições que eu trabalho, se eu trabalho em condições que não são ideais, aí que faz mais a diferença, porque aí que o trabalho se torna mais importante, aí sim, a pessoa está mais livre desses males da alma. Decisão.
um outro elemento. Então, olha aqui, para soluções, só para recapitular. Primeiro, seria muito bom se a gente tivesse um apoio institucional. Seria muito bom. Segundo, propósito de vida. Isso depende só de você. Propósito de vida. Encontrar um propósito de vida. Se você quiser, deixa aí nos comentários desse vídeo. Né? Se você tem algumas ideias, qual seria o meu propósito de vida? Deixa aí. Que daí eu dou um feedback para você. Depois, decisão. Essa decisão só cabe a cada um. E essa decisão é o seguinte: que vida eu quero para mim? Eu quero passar pelo estresse, eu quero passar por ansiedade, quero talvez chegar à depressão ou não quero? Essa decisão só cabe a você. Tem um ditado que diz assim: podemos levar um cavalo à beira do rio, mas não podemos obrigá-lo a tomar água. Se você não tomar essa decisão, eu quero efetivamente uma vida saudável, feliz. Não, eu não posso fazer por você. Claro, quando a gente trabalha com um policial, a nossa polícia, o nosso exército, o nosso corpo de bombeiros são homens de fibra. Homens e mulheres de fibra. Claro, eu falo homens porque a maior parte do corpo da tropa é constituída de homens, mas temos um número bem menor de mulheres, tanto no Exército Brasileiro, quanto na Polícia Bombeiros. Eu não sei se tem, eu não tenho, desculpa a ignorância, se você é bombeiro e está vendo esse vídeo, coloque nos comentários aqui desse vídeo dizendo se tem mulheres que são bombeiras, mas são homens e mulheres de fibra, de timbre, de capacidade de efetivamente tomar uma decisão a favor de você. Se você lembra-se que nós tínhamos uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que tem solução e a segunda notícia é que tem que trabalhar. E para você fazer o trabalho, tem que tomar a decisão. Decisão de intelecto, não só. Decisão de alma, corpo, emoções e mente. A decisão tem que estar no coração. Eu quero depressão, não quero e não aceitarei. Quero um estresse alto, não quero e farei o que precisa ser feito para não ter. Essa decisão você tem que tomar. E com essa decisão você faz o que precisa ser feito. Porque ninguém poderá fazer para você. O psiquiatra pode dar um remédio que estabiliza o seu humor, mas não cura a causa. Você tem que fazer o trabalho. E para fazer, você tem que tomar uma decisão com alma. Ok? Fazer o que precisa. Terceiro, então aí, recuperar a saúde sexual. Temos que ter homens e mulheres. Não importa. Claro que para o universo masculino a saúde sexual é mais relevante por uma questão biológica. Mas temos que recuperar aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade. As pessoas que não estão tendo dificuldade nenhuma precisam manter uma saúde sexual boa, porque a falta de saúde sexual é um desencadeante muito forte para o suicídio, mas também é um elemento muito relevante para atenuar ou não deixar a pessoa cair em depressão e controlar a ansiedade. A saúde sexual é um elemento muito relevante nesse contexto. Como que eu recupero? Então você diria assim, como que eu recupero a saúde sexual? Veja bem, uma pessoa que sempre teve a saúde boa e a saúde piorou por conta do estresse e da ansiedade, evidentemente eu tenho que reduzir o estresse e a ansiedade. Se eu reduzir o estresse, a ansiedade, naturalmente eu recupero essa saúde. Uma pessoa que nunca teve uma saúde sexual boa, aí ela precisa de uma ajuda, ou de um psicólogo, ali para trabalhar por que essa saúde não está boa ou nunca esteve boa. Então você percebe a diferença? Aquela pessoa que teve sempre uma saúde boa e deteriorou em função do estresse, em função da ansiedade, reduziu o estresse, reduziu a ansiedade, recupera-se com uma certa facilidade. Como reduzir o estresse e a ansiedade? Nós vamos colocar aqui um elemento, essas aulas que eu deixo aqui nas descrições, uma aula de yoga, uma aula de força e resistência, uma aula de alongamento e uma aula de meditação.
Então, aqui é só você clicar e acessar. Por quê? Essas aulas vão dar ideias de um trabalho que eu preciso fazer para recuperar essa saúde. Só veja que a saúde sexual é uma consequência, né? Não é focar nela, é ela ser o resultado de um trabalho que você faz. Você tem a saúde boa, manteve o estresse baixo, manteve a ansiedade baixa sob controle, a saúde continuará boa. E aí só a saúde sexual? Não. A saúde da pressão, a saúde da glicose, a saúde da agressividade, todos os outros aspectos. Nós destacamos aqui esse por ser um fator muito relevante. Fazer o que precisa ser feito. A hora que você toma a decisão, você precisa fazer o que precisa ser feito. Resumidamente, no plano físico, saúde, no físico denso, você precisa ter uma atividade regular. Não pode ser sedentário. Não pode ser sedentário. Aí nós temos uma característica muito interessante no yoga, por exemplo, porque ele trabalha o físico. Exercícios inteligentes. Exercícios que dão resultados muito expressivos, por exemplo, no estresse. Só o físico, não. Físico energético. Energia, uma energia alta, positiva. Como que eu consigo isso? Bons hábitos, hábitos saudáveis, cultivar hábitos saudáveis. Como, por exemplo, descanso. Como, por exemplo, sono. Como, por exemplo, um passeio com a família, com regularidade, sabe? Domingo, um dia você está de folga ali, né? Você policial está de folga, aí você sai com a família, um passeio no parque, sabe? É cultivar hábitos saudáveis, você sair um pouco da televisão, sair um pouco do celular, cultivar abraços em família, cultivar boas conversas com a família, evitar conflitos dentro de casa. Como evitar conflitos dentro de casa? Claro, você percebe uma coisa, puxa outra? Eu vou colocar aqui nessa aula alguns elementos. Então, só para dar um exemplo, como eu evito um conflito? Aí você está com a sua esposa, você militar, policial civil está com a sua esposa, ou você, mulher que é policial, militar, policial civil, está com o seu esposo, aí começa uma conversa, a coisa começa a ir para um caminho ruim, aí você para aquela conversa, vamos fazer um passeio? Vamos fazer um passeio no parque? Vamos fazer uma caminhadinha juntos? Você percebe? Você percebe que precisa decisão e precisa fazer o que precisa ser feito? Só para dar algumas ideias. Emocional. Você tem que cuidar da saúde física, densa, do físico energético. Como que eu mantenho uma boa energia? Cultivando hábitos saudáveis, como eu falei agora. E cuidar do emocional. Precisa aprender a relaxar, concentrar, conexão com o propósito de vida, conexão com valores mais profundos. O que é a vida? Será que eu penso que a vida é só isso? Será que eu penso que tem mais alguma coisa? Quais são os valores? Não precisa ser valores, mas, por exemplo, civilidade, como, por exemplo, cuidar da natureza, como, por exemplo, cuidar da lei. Por exemplo, o policial é o ser humano, um dos seres humanos que cuida da lei. O policial prende quem? Quem não cumpre a lei. Claro que não é sozinho, aí entra os seus superiores, evidentemente, entra os juízes, entra uma série de pessoas que trabalham, que cuidam da lei. Mas é um valor muito relevante. Cuidar da lei, cuidar que a lei seja cumprida, que aquelas pessoas que não cumpram a lei, o policial vai lá e toma as atitudes necessárias para cada caso, isso é um valor relevante. Então, eu cuido da saúde emocional quando eu faço conexões com valores relevantes, conexões com propósito de vida, quando eu cuido do meu relaxamento, aprender a relaxar. E aí que as aulas de yoga faziam uma grande diferença. Cuidar do mental. Então, eu cuido do físico denso, físico energético, emocional e mental. Como é que é cuidar do mental? Momentos de reflexão, momentos de meditação. Você pode fazer ali 2, 3 vezes por semana um período de 5, 10 minutos de meditação.
Você cuida da sua cabeça. Assim como para você ter uma saúde física boa, você precisa cuidar do físico, você ter uma saúde mental boa, você precisa cuidar da sua cabeça. Ter uma saúde emocional boa, você tem que cuidar da sua saúde emocional. Tudo isso. Ou seja, você percebe, tem que trabalhar. Felicidade dá trabalho, uma frase que eu costumo usar. Felicidade dá trabalho. E tem que trabalhar, tomar a decisão e fazer o que precisa ser feito. E aí, eu quero deixar aqui, olha, na descrição desse vídeo, um link para uma aula de meditação, um link para uma aula de yoga, um link para uma aula de força e resistência e um link para uma aula de alongamento. Tudo isso com técnicas do yoga. A aula de meditação baseada no yoga. Aula de yoga. Aula de força e resistência com as técnicas do yoga. Aula de alongamento com as técnicas de yoga. Por que eu deixei? Essas 4 aulas são muito relevantes para você construir tudo isso. Não precisa fazer todas, precisa você manter uma certa regularidade. Então lembra que eu disse lá atrás o quanto 84 milhões lá que o exército norte-americano gasta com Viagra ou com remédios desse tipo? Bastaria fazer um programa de redução do estresse para reduzirmos os suicídios dos policiais brasileiros. Só fazer um programa de redução do estresse, da ansiedade, da depressão, e essas aulas fazem isso. Claro que cada um é diferente, e eu coloquei essas aulas para experimentar, porque às vezes, por exemplo, uma aula de alongamento, talvez você não goste de fazer, não sirva para você, mas talvez sirva a sua esposa. Porque veja bem, quando eu penso em saúde mental, eu penso, e emoção, eu penso no indivíduo, mas penso no contexto. Se o indivíduo, o policial, a policial, estiverem com uma família mais organizada, mais estável, mais feliz, claro que ele vai ter menos estresse. Então, às vezes, cuidar da saúde do policial é também dar uma assistência à família. E aí, às vezes, essa aula de alongamento não serve para o policial, mas serve para a esposa dele. A aula de força e resistência, às vezes não serve para ele, mas serve para a esposa, para o filho, para a filha, enfim. Eu deixo esse link, essas aulas são gratuitas para você ter uma ideia. Nós temos aulas online, e a minha ideia era fazer o convênio, ainda vou conversar com o Kiko, né, o presidente, para ver se a gente fecha esse convênio, para fazer condições privilegiadas para os policiais. Privilegiadas assim, ou praticar aqui na escola, que é claro, a escola estamos em Campinas, então se você é policial de outra região não tem acesso, mas temos aulas online. Todas essas aulas que eu falei aqui, para você experimentar, nós temos online, e você vai fazer uma aula online. E eu quero dar uma condição facilitada para esses profissionais. Para esses profissionais, porque são as pessoas que cuidam da nossa segurança. Eu tenho filho, então os policiais cuidam da saúde, da segurança do meu filho, cuidam da minha segurança, cuidam da segurança da minha casa, cuidam da segurança da escola em que eu estou. Cuidam pelo trabalho repressivo ou pelo trabalho, fundamentalmente, o trabalho preventivo. Essas pessoas precisam também. A sociedade civil precisa estar engajada. Nós temos que trabalhar em conjunto. Não é a polícia de um lado, a sociedade civil do outro. Nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que ajudar. E a forma que eu achei de colaborar é dar uma condição privilegiada para esses profissionais fazerem aula, ou na nossa escola, o pessoal que é aqui, ou online. Entre em contato comigo e para conhecer o nosso trabalho, entre na nossa casa virtual, que está aqui o endereço, também nos créditos desse vídeo, né, ali na descrição do vídeo tem o nosso endereço www.yogaemcampinas.com.br, yoga com Y, www.yogaemcampinas.com.br. Lá também, lá no site tem o nosso WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp, um zap direto para mim, que eu
farei o possível para trabalhar. E se você gostar de uma dessas aulas, a gente vai fazer uma condição, viu, que mesmo que a gente não faça o convênio, eu quero dar uma condição privilegiada, porque essas pessoas cuidam da minha segurança, eu tenho uma gratidão pelos policiais e os seus superiores, porque esse trabalho é conjunto, né? O policial é a ponta ali, mas ali por trás daquela ponta tem toda uma estrutura que dá sustentação, e eu tenho muita gratidão por essas pessoas que cuidam das coisas. E eu quero falar o seguinte, só para policiais, não. Eu tenho uma gratidão por todas aquelas pessoas que fazem a minha vida melhor. Então, só para dar uma ideia, eu tenho uma gratidão pelos garis, porque os garis são as pessoas que recolhem o lixo da rua e mantêm a cidade limpa, bonita. Eu tenho gratidão pelas pessoas que cuidam da nossa água. A Sanasa entrega uma água para a gente. Eu tenho gratidão pelas pessoas que cuidam mantém a rede elétrica, porque a eletricidade chega até mim. Eu tenho gratidão por todas aquelas pessoas que facilitam a minha vida, mesmo que eu não conheça. E de todas essas pessoas, os policiais são pessoas maravilhosas, são pessoas que precisamos trabalhar em conjunto e eu quero fazer a minha parte. Então, você policial que vier aqui, a gente vai dar uma condição especial, independente do nosso convênio. Aqui, se o convênio sair ou não, você que quer fazer online, eu quero dar uma condição especial, porque eu quero contribuir. Temos que trabalhar sempre pensando isso, trabalhar juntos, colaborando. A sociedade civil colabora com a polícia colabora com a sociedade civil. Juntos, resolvemos mais facilmente os problemas. Separadamente, é pior. Gostou desse vídeo? Compartilhe, ou com um amigo policial, ou com uma pessoa que precisa, uma pessoa que está muito estressada, que está com depressão, muito ansiosa, precisa, mande este vídeo, compartilhe, deixe o seu like, ajuda o canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, o sininho para você receber a comunicação toda vez que a gente publica um vídeo e ajude a gente a crescer se você gostou, ok? Até o nosso próximo encontro.